cima das normas técnicas que foram elaboradas por esse time de instituições e de pessoas que também estão envolvidas dentro da frente parlamentar, e especificamente a norma técnica de competências. A norma técnica de competências, ela foi validada pela ABNT, tá? E aí a gente tem um trabalho que foi feito em cima de todas as atribuições de trabalho na beleza, e propondo carga horária, carga horária de formação para esses, ideal para esses profissionais, né? E e que, sinceramente, por falta de a gente ter profissionais da beleza, uma massa, um corpo crítico de profissionais da beleza envolvidos em todo esse processo, a gente tem nesse trabalho grandes situações que precisam ser revistas. Eu me ative, como a gente tem pouco tempo aqui na conferência, a pegar o modelo do cabeleireiro e do barbeiro. O cabeleireiro e o barbeiro, eles propõem uma carga horária total de 400 horas para o cabeleireiro e de 160 horas para o barbeiro. Dentre as habilidades e dentre as disciplinas, os conhecimentos que esse futuro profissional ele tem que ter, de acordo com esta norma técnica, estão a disciplina de tricologia, a disciplina de anatomia e fisiologia, de cosmetologia, que engloba os conhecimentos de física e química, de geometria, né? Entre outros, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Todos esses fazeres que foram validados por esse corpo de avaliação, esse corpo técnico, vamos dizer assim, eles não se atentaram que elas são disciplinas do ensino médio, médio e superior. Por exemplo, fisiologia ela é uma disciplina do ensino superior. Tá? Então a gente tem basicão, muito básico aí de biologia no ensino médio, mas a gente está vendo aí que grande parte dessas disciplinas, desses conhecimentos que foram consenso entre a BNT, o SEBRAE e esse corpo de lideranças que pensou e que elaborou essas normas técnicas, eles não se atentaram a isso. E aí o que a gente precisa entender é que existem diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e técnica no Brasil, que são determinadas pelo MEC. Essas diretrizes curriculares, elas vão dizer que o ensino profissionalizante técnico, ele não é uma modalidade de ensino, pessoal. Ele é uma parte, um tipo como que a gente pode dizer? Ele é uma fração do ensino médio, entendeu? É como se você pudesse fazer um desmembramento, uma possibilidade de desmembramento do ensino técnico, do ensino médio. Então, não existe ensino profissionalizante e técnico sem a gente falar de ensino médio. Tema que está sendo cogitado entre essas lideranças que apresentam a proposta das normas técnicas. Então, a gente precisa, de fato, entender que isso é uma lacuna dentro da proposta que embasa as normas técnicas, tá? A gente não tem ensino profissionalizante técnico desmembrado de ensino médio. Sendo que a nossa proposta aqui, e eu posso depois, a gente vai fazer aí um levantamento de todas as cargas horárias propostas, a média deles máxima é de 400 horas, sendo que as diretrizes curriculares nacionais do MEC para o ensino técnico e profissionalizante é de 800 a 1.200 horas, mais o ensino médio, que é 2.400 horas. Então, não tem como a gente falar de formação técnica pessoal e profissionalizante sem a gente incluir a questão do ensino médio. Infelizmente, não tem como.
E um outro dado que eu trago para vocês, que é alarmante, é que todos esses cursos que a gente tem visto, curso de marcas, né? Curso que a gente vê de formação dessas escolas que a gente vê aí se proliferando, eles são cursos que eles não são considerados dentro de um itinerário formativo da educação básica nacional. O que seria educação básica nacional? A educação básica nacional é aquele itinerário formativo que é previsto pelo governo, pelo Estado, como obrigatório e de direito de qualquer cidadão brasileiro. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos cursos que a gente tem, que são cursos de 160 horas, 80 horas, eles são considerados cursos livres, básicos. Só um minutinho aqui que eu fiz uma anotação. Eles são cursos livres e básicos, tá? Ou seja, a gente não tem abertos, eles chamam básicos, livres ou abertos. Eles não possuem um itinerário formativo e o principal objetivo é pessoas, indivíduos que eles não têm ainda nenhum tipo de qualificação, se propõem esse tipo de qualificação mínima para a inserção no mercado. Um outro ponto que eu chamo bastante atenção é em relação ao itinerário formativo. Qualquer tipo de classe profissional que tem regulamentação, que está reconhecida, ela tem um itinerário formativo. O que significa o termo itinerário formativo? É o escalonamento em níveis dessa progressão de formação do indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá na enfermagem, teve até uma colega que comentou lá no grupo sobre isso. Então, você tem o auxiliar de enfermagem, você tem o enfermeiro, o enfermeiro-chefe. É como que é pensado por essa categoria de profissionais que esse itinerário formativo ele tem que acontecer. E na nossa área, é como se todos nós tivéssemos a mesma formação, parte-se do pressuposto que todo mundo tem a mesma formação, e parte-se do pressuposto de que a gente não de que não existem níveis, né? Um outro ponto alarmante que eu gostaria de comentar aqui com vocês com relação às normas técnicas é a questão deste papel da educação profissional. Então, quando a gente pensa no papel da educação profissional, a gente tem que entender que o papel da educação profissional é atender às demandas do mercado. Então, esse tipo de formação, ele não é uma formação que ela é estagnada, que ela é engessada. É uma formação que ela vai se transformando de acordo com as necessidades da sociedade vigente, né? Então, assim, não dá para a gente ficar pensando que a atuação dos profissionais da área de beleza, ela tem que atender a uma necessidade social, como essa é um alvo muito batido, né? Ah, tem muita gente que não tem formação. A área de beleza atende pessoas que têm necessidade, pessoas carentes, né? Até essas pessoas carentes, pode-se desenhar um itinerário formativo em níveis, escalonando esse itinerário formativo para que essa pessoa ela consiga continuar trabalhando, porém que o saber dela seja reconhecido de fato. O que ela sabe e o que ela pode atuar, qual é o nível de atuação do qual ela está capacitada a atuar. Então, assim, eu acho que sim, a gente precisa pensar num processo de transição, mas mesmo esse trabalho que já foi desenvolvido, que é bastante, eu lamento, por exemplo, o Richard não está aqui, o José não está aqui, da Associação Brasileira dos Salões de Beleza, o Michelazzi não está aqui para tentar abrir um debate sobre isso, mas as normas técnicas, que é um dos principais targets, alvos, dos quais eles levantam muito essa proposta, ela precisa ser revista. E ela precisa ser revista por profissionais da área de beleza, por esse corpo, essa massa crítica que se formou nos últimos 15 anos. Por esse, a gente tem que ter esse olhar atencioso às demandas de mercado. O mercado está mudando, o mercado está consumindo beleza de uma forma muito mais inteligente, muito mais crítica, muito mais detalhada, atenciosa,
e exige que se tenha profissionais formados com autonomia e poder crítico. Então, ao meu ver, e da Comissão dos Cabeleireiros, a gente não pode limitar o trabalho do profissional cabeleireiro meramente a um ensino de caráter básico e essencial, a um curso livre. E um último ponto para encerrar, que eu queria puxar aqui com vocês, que essa é uma oportunidade muito interessante, é que a proposta da gente descentralizar o ensino na área de beleza e universalizar. A gente tentar trilhar o caminho do qual, descentralizando e universalizando esse ensino, a gente possa quebrar essas amarras do caráter comercial, porque hoje o ensino na área de beleza ele é comandado pela indústria cosmética, né? Então, a indústria cosmética ela tem um grande interesse na formação dos profissionais, porque é a formação dos profissionais quem vai direcionar a compra e a venda desses produtos, né? O ensino descentralizado e universalizado ele vai abrir uma janela para que os cursos profissionalizantes de ensino médio na área de beleza eles sejam ofertados pela rede pública. Isso vai ser um grande ganho para nós, né? Que eu acho que não tem como a gente não comentar aqui. Né? Então, a gente pensar nesse alinhamento com essas diretrizes curriculares nacionais, tem muita coisa que a gente precisa caminhar, então o que me dá a entender que as normas técnicas eles basearam muito nos projetos pedagógicos das universidades, sem se atentar na lacuna e na brecha que estava sendo aberta com essa validação. Então, se o grupo que está levantando toda essa discussão até o momento, eles entendem que tricologia, cosmetologia, química, física, geometria, anatomia e fisiologia, eles são conhecimentos comuns a todos os profissionais, é importante que eles entendam que esse conhecimento ele é trabalhado a partir do ensino médio. Então, não está considerado nem no Fundi 1, nem no Fundi 2. Então, a gente não pode ter certificação mínima, que é uma das propostas aventadas, e sim, a gente tem elementos para brigar por causa disso, né? A gente tem elementos para brigar por uma certificação escalonada e por níveis. E eu já falei, acho que eu já falei 2 vezes uma última coisa, mas agora é verdade, uma última coisa. Nas normas técnicas, né? Eu acho que a Dani começou a falar sobre essa questão da biossegurança, que é super importante, né? A gente, principalmente agora nessa época aí do coronavírus, dessa pandemia que a gente está passando, não tem previsto nas matrizes curriculares previstas aqui, nos conteúdos programáticos, disciplinas e conteúdos que falem sobre a biossegurança. Isso é um problema, porque a gente tem a única norma que foi regulamentada pela Dilma em 2012 diz respeito sobre as normas sanitárias. Então, olha só, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente precisa avançar muito com as pesquisas próprias e a gente precisa engajar muito as pessoas. Esses são os que eu queria deixar aí para comentar, a gente poder falar sobre isso. Agradeço, espero poder ter esclarecido aí um pouco sobre esse tema e a gente vai aprofundar esses temas. Eu tenho muita coisa que eu quero comentar no colóquio presencial. Um beijo. Obrigado, Lê. Pessoal, o nosso tempo está acabando, a gente tem mais 7 minutinhos aqui para essa reunião. Infelizmente, a gente teve um problema, as nossas reuniões são limitadas em 40 minutos. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir, assim que terminar esse tempo, a gente vai reabrir o link. Quem quiser continuar com a discussão, a gente vai aceitando os convites de novo e vocês participam com a gente aí. A gente vai abrir agora para perguntas, para quem quiser participar, quem quiser tirar alguma dúvida ou inserir algum comentário. Não é muito tempo, mas pelo menos aí a gente abriu uns de 5 a 10 minutos em cada tema, né, Lê? Para a gente poder pelo menos ter a interação, o engajamento de vocês aí no grupo. Então, assim que terminar esses 7 minutinhos, a gente vai, depois de uns 2, 3 minutos, a gente reabre a sala, tá certo?
Então, alguém aí quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Tem um botãozinho embaixo dos nomes dos participantes, que é o levantar a mão. Aí, se você apertar de levantar a mão, o Luciano, que é o anfitrião, libera o áudio para vocês participarem da reunião. Se quiser perguntar alguma coisa, se quiser escrever ali, a Samantha já escreveu no bate-papo, se alguém quiser ou participar ali por texto ou por áudio e vídeo, aí é só clicar no levantar a mão que o Luciano conduz. O pessoal está meio tímido hoje. Bora, pessoal, vamos falar aí. Enquanto ninguém levanta a mão, ninguém pede interação, eu queria reforçar, então, pessoal, o convite para daqui, assim que possível, daqui a algumas semanas no nosso colóquio, para a gente realmente ter um encontro presencial, quem presente, por força maior, não pode ser hoje, para que a gente consiga, então, apresentar para vocês quais são as nossas propostas e vocês encontrarem a gente ali olho no olho, né, sem o advento da internet, para a gente poder desenvolver esse trabalho em parceria. A comissão é uma instituição totalmente sem fins lucrativos, ninguém faz nada aqui para vender curso, para se vender, se promover. Inclusive, essa é uma das grandes discussões que aconteceram ali no grupo da comissão de WhatsApp, porque a gente percebia que algumas pessoas queriam se promover ou promover algum evento. E a ideia é exatamente o oposto disso. Então, o que a gente pretende é conseguir pessoas que queiram participar, que queiram contribuir com a gente. O nosso trabalho é 100% voluntário, ninguém tem, não paga nem os custos, sei lá, de Uber, de transporte ou qualquer outra coisa. Tá? Então, a gente conta com a participação de quem quiser participar. Então, a Dani levantou a mão aí, o Lu passa a voz para ela, o Lu. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá bom. Bem, eu acho que, já que a gente sobrou um tempinho para a gente falar, a gente precisa pensar sobre dois aspectos, né? Que na minha apresentação, que a gente vai ter quando a gente for para o colóquio presencial, é resgatar a origem da profissão. A origem da profissão, ela esteve atrelada à área da saúde diretamente até pouco tempo atrás. Até 50 anos atrás, ela ainda estava ligada em alguns lugares do mundo, inclusive do mundo que a gente chama do mundo do primeiro mundo, atrelado ainda aos cuidados da saúde e da higiene, como na Inglaterra. Até 1900 e pouco, os barbeiros cuidavam da dentição, do cabelo, cuidavam dessas áreas todas. Então, a gente sempre teve um histórico muito ligado à área da saúde. E eu acho que, às vezes, esse lastro se perde com a consideração de que o cabeleireiro, ele é um artista. Ok, ele é um artista, isso é evidente. Mas ele também é um agente da saúde. Ele é um agente da área de saúde. Estou ligando aqui meu vídeo, liguei. Então, ele é um agente da área da saúde, e mais do que nunca, esta crise toda só veio para trazer mais luz àquilo que a gente tem dito. A área da saúde e o cabeleireiro estão atrelados umbilicalmente, desde sempre. Nós trabalhamos com pérfuros cortantes, nós nos machucamos, nós sangramos o paciente em vias de regra, trabalhando com navalha, com alicate, de forma indesejável, mas elas acontecem de forma comum. Então, a gente precisa ter muita força também quando a gente for defender a atuação do profissional, que a gente não perca essa característica, porque isso vai ser um dos aspectos mais importantes na regulamentação e na força da proposta da gente regulamentar. E o outro ponto para a gente finalizar, que é uma coisa que eu falei bastante com o pessoal da comissão, é o seguinte: quem precisa regulamentar e quem conhece bem essa profissão e todas as dores e todos os amores de quem trabalha na área é o cabeleireiro. Não pode um dono de empresa, um dono de salão, somente alguém que está colateralmente ligado a nós, mas que não atua diariamente na profissão, cuidar diretamente da regulamentação.
Isso não faria sentido. Outro dia eu dei um exemplo, que eu vou ver se eu consigo resumir bem. Imagina vocês se, vamos pensar na classe médica, que os donos dos hospitais e as indústrias farmacêuticas se reunissem e dissessem assim, olha, o médico é uma classe de coitadinhos e eles não conseguem se organizar, eles não têm força para isso. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai organizar o mercado aqui e a gente vai criar uma certificação para eles. E quem vai dizer o que é para ser feito ou não somos nós. O que acontece com a nossa classe, tem acontecido com a nossa classe, não é diferente. Troque donos de salões, donos de hospitais por donos de salões, troque indústria farmacêutica por indústria cosmética. E troque médicos por cabeleireiros e a gente vai ter a mesma chave. Então, assim, isso não pode estar na mão de terceiros. Isso tem que ser desempenhado, essa atuação, o protagonismo dessa ação de certificação e regulamentação da profissão tem que estar na mão do cabeleireiro. Não pode estar na mão de terceiro. E parte disso acontece porque, por tanto a sociedade civil e até mesmo dentro do corpo profissional, as pessoas entenderem que o próprio cabeleireiro não teria condições para isso. Essa é uma parte do motivo pelo qual isso tudo acontece. Então, eu acho que era isso. Eu acho que esse era o que eu queria dizer aí na hora que eu levantei a mão. A gente não esquecer que profissional da beleza é também agente de saúde e que quem tem que conduzir isso, tem que ser protagonista na regulamentação da profissão cabeleireira é o cabeleireiro, não é mais ninguém. Podemos ter a ajuda das instituições, aporte, podemos trabalhar juntos, mas isso tem que estar na mão daqueles que trabalham diariamente nisso. E para a gente diminuir distorções, que é uma das coisas que a lei colocou muito bem colocado, o quanto a gente tem de distorções ou de imprecisões em relação, quando você vai criar uma norma técnica,